A gente repercute, então, este empate do São Paulo. O Ferreirinha falou ali, né, com sabor bem amargo, depois de abrir 2-0 no Morumbi. Vamos lá, então, a Jalile Elias conosco e a gente quer saber se a pressão em cima do Zubeldia aumenta ou... Bom, diminui não diminui, né? Mas será que aumenta, Jalile? É isso, Bruno. Um abraço a todos aí no estúdio, um abraço também ao fã de esporte. O São Paulo ficou apenas no empate com a Alianza Lima, em 2-2 aqui no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Um resultado que terminou, né, um empate amargo, um resultado que decepcionou as quase 50 mil pessoas que vieram aqui no Morumbi ontem. Claro, pelo contexto do jogo, né? O São Paulo conseguiu abrir 2-0 no primeiro tempo, fez um excelente primeiro tempo, com os 2 gols do Ferreirinha, mas a gente sabe que não tem jogo fácil na Libertadores. O São Paulo voltou para o segundo tempo com uma postura um pouco menos ofensiva e acabou cedendo então um empate ao Alianza Lima, o segundo gol do time peruano, inclusive um belo gol de voleio marcado pelo Quevedo. Seguinte, o Zubeldia, então, que já vinha pressionado, né, pelo ano de 2025 do São Paulo, a pressão agora aumenta ainda mais, não só pelo resultado, pelo empate, não só pelo desempenho no São Paulo, que teve uma queda de rendimento ali, pelo menos durante os 20 minutos no segundo tempo, mas também, como o Edu trouxe aí na matéria, pelas substituições. O que não agradou nem um pouco a torcida do São Paulo foi a saída do Ferreirinha. A gente veio comentando aqui no F360, o Calçade também comentou ontem na transmissão, que parecia ter sido uma troca que foi feita em comum acordo, tanto que o Ferreirinha não deixa o campo chateado, insatisfeito, muito pelo contrário, ele sai feliz de campo, porque ele tinha acabado de marcar o que vinham sendo então os gols da vitória do São Paulo, mas o que desagradou mais do que a saída do Ferreirinha foi a entrada do Wendel, um lateral esquerdo na vaga de um atacante, sendo que o Enzo Dias também permaneceu em campo. Então essa dobradinha de laterais foi o que deixou a torcida do São Paulo bastante insatisfeita. Então um resultado amargo aqui, principalmente pelo contexto da partida. O São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, acabou vacilando aí na segunda etapa, e agora o São Paulo se prepara aqui para encarar o Cruzeiro no final de semana, mas a próxima rodada da Libertadores é contra o Libertad, que é o líder do grupo D, fora de casa. Então o Zubeldia segue bastante pressionado, Bruno. É boa, Jalile, a gente vai comentar sobre isso, tá? Se justifica ou não essa pressão e os novos questionamentos. Ferreirinha contra o Alianza Lima. Que personagem do jogo, hein, Jailson? 2 gols e 1 golaço. Aí número de finalizações as 2 e as chances criadas também 4, olha só, dribles certos 3, posses recuperadas 5. Então ele se torna o personagem absoluto do jogo pelo que fez no primeiro tempo e por ter saído no segundo tempo. E é isso que questiona, e foi essa a explicação que o Zubeldia precisou dar na entrevista, a gente viu ali na matéria do Edu. Era para ter sido mais até, eu lembro que o Ferreirinha, no início do jogo, o Caleri tem uma jogada que o Caleri gira para fazer a finalização, o Ferreirinha estava de frente. O Ferreirinha estava pedindo, pelo amor de Deus, toca a bola que eu só vou chapar, e a gente abre o placar. Estava 0-0 ainda. Mas o Caleri tentou o chute girar, né, de canhota, e acabou batendo ali no defensor. Já era ali para ter aberto o placar e ter sido começado, né, a noite feliz do Ferreirinha. Eu lembro que no início da temporada, né, quando se falava muito ainda do quarteto, foi ainda antes dessa jogada, que aí já saiu o gol, um belo gol. E a característica do Ferreirinha, né? Buscou o drible, viu que tinha cobertura do lado para dentro, né? Ele corta pro lado de fora, e na saída do goleiro aí, na hora que o zagueiro foi dar o bote, esquece, já ficou. O Ferreirinha deu o biquinho, contou com o desvio. Mas eu lembro que a gente discutia em relação a quarteto, né, do São Paulo e tudo mais, e a gente falava, beleza, tudo bem, mas vai faltar alguém de velocidade, dá profundidade, vai faltar alguém que vai dar profundidade. O quarteto seria Lucas, Oscar, Luciano, Caleri e Luciano. Vai faltar alguém de profundidade, vai faltar um cara ali que possa ter o drible, que pode ter o 1 contra 1. E o Ferreirinha era esse cara, mas na época preterido, não teria vez, não teria espaço nesse quarteto. Aí o Zubeldia está desde então tentando organizar esse time, mudando taticamente essa equipe para ver o que ele consegue fazer. Aconteceu que agora o Lucas e o Oscar estão fora, né, por conta de lesão, e o Ferreirinha lá pelo lado esquerdo ontem estava resolvendo, né? Só que aí veio a questão do lado esquerdo novamente do São Paulo, que a gente falou, o Zubeldia não tinha muito o que fazer. Ele troca, bota o Wendel, só que aí é o que acontece, né? Falando aqui, tentando explicar rapidamente, né? O Wendel e o Enzo Dias são 2 laterais esquerdos. Ele dobra os laterais. Ele dobrou os laterais pelo lado esquerdo. Só que no momento que isso acontece, se não entrar muito ligado no jogo, se der uma dormidinha, você esquece que você está numa função diferente da sua habitual. Entendi. E aí, no primeiro gol,
O cara vem de trás, vem lá de trás, vem carregando, faz a tabela, acaba ali na ultrapassagem e ali o Wendel e o Enzo, os dois ficam olhando pro cara que tá passando. O Enzo, que deveria acompanhar desde o início, não acompanhou porque ele tava na segunda linha, e o Wendel, que tava como lateral esquerdo na primeira linha, olhou pro cara passando, aí ele deu start para tentar acompanhar, já era. Quer dizer, se tá o Ferreirinha ou um outro atacante, não teria dúvida... Teria dúvida. Não tem como a gente martelar. Claro. A minha hipótese. Mas é o natural. As funções estariam mais claras. Exatamente. As funções estariam mais claras. E ali, no momento que um pensou que o outro ia, já era. O cara já tinha passado e gol. E aí ele ainda dá o azar que no segundo gol a bola é cruzada também do lado direito. Não tinha ninguém ali fazendo a marcação, mas é cruzado e o cara acerta um baita de um voleio. E aí o Zubeldia é questionado, mas por que tirou o Ferreirinha, que era o melhor em campo? Aí... Cansado. O Ferreirinha estava esgotado. Aí dá pra questionar essa escolha do Zubeldia, Mar? A decisão? Sim. O Ferreirinha tem que sair. A imagem mostrou muito claramente, ele tem uma hora que ele abaixa no gramado. Na mesma hora, assim, o diretor de TV foi brilhante, porque ele abaixa no gramado, aí foca no Zubeldia. O Zubeldia tá lá, trocar. Então, assim, é ação e reação. Então, qualquer um faria a mesma coisa. Opa, o cara fez 2 gols, eu tenho pouco jogador de velocidade, já estou com o departamento médico lotado. Departamento médico lotado no São Paulo é uma coisa que acontece com muita frequência, né? O ano passado até teve um certo alívio, lembra? Sim. O Edu chegou a falar que em março do ano passado de 4 laterais. Sim, da direita. Sim, todo mundo fora. Então agora, assim, o Zubeldia viu aquilo, falou, vou tirar, porque eu não quero ter um problema maior. Para a sequência. E não tenho certeza ontem, né? Mas não é que ele olhou para o banco e estavam o Vinícius Júnior, o Mbappé e o Rodrigo para jogar pelo lado esquerdo. Não, ali, ontem né? Eles não estavam, a Jalil pode até confirmar. Ontem não, né? Não. Então aí ele... O Vinícius, nem o Mbappé e nem o Rodrigo estavam. Então quer dizer, ele não tinha outra opção, né? Então, ou eles estavam no banco e o Zubeldia que não quis usar, hein, Jalil? O Zubeldia na coletiva disse que o Ferreirinha realmente foi substituído porque estava esgotado, ele ficou com medo, né, de perder mais jogadores por lesão, ele que já entrou em campo sem o Lucas Moura e o Oscar, 2 peças fundamentais do São Paulo, mas fato é que assim, uma coisa que eu queria destacar é a postura do Alianza Lima. A gente esperava um time que desde o começo do jogo ia se postar lá atrás, aquela retranca que os times geralmente vêm aqui no Brasil enfrentar os times brasileiros, mas o Alianza Lima acho que surpreendeu um pouco também até o próprio Zubeldia. O Alianza Lima equilibrou um pouco ali nos 15 primeiros minutos, depois propôs jogo em alguns momentos da partida, mas a maioria desses lances foram no segundo tempo. No primeiro tempo, o único lance que o Alianza Lima conseguiu assim trazer mais perigo foi um chute justamente do Barcos, velho conhecido do futebol brasileiro, no travessão. Fora isso, o Alianza Lima não arrumou muita coisa, mas eu achei que a postura do time peruano surpreendeu aqui no Morumbi. Então, esse é um ponto legal que o Jalil traz, é que a gente é preconceituoso. A gente acha que o futebol brasileiro... se não é o argentino... E vem cá, se não é argentino, não. Se não é o River ou o Boca... de um tempo pra cá a gente fala do Racing também. Gente, eu não sou assim, o Jailson não é assim, o Bruno. Mas o brasileiro, de forma geral, acaba olhando... Que escudo é esse? Que camisa é essa? Vamos lá, é 4-0. Eu contei aqui o caso de ontem à noite, eu tentando explicar para um cidadão que o Atlético Nacional é um bom time. Eu falei, não é possível que eu estou tendo que explicar isso. Mas, sim, a gente, no Brasil, sofre com desse preconceito. A gente é preconceituoso, se não é o Boca, se não é o River, 4-0, 4-0. E não é assim, né? E o Alianza Lima, falando em Boca, eliminou o Boca. Sim. Deixou o Boca sem competições internacionais, inclusive. Na fase prévia de Libertadores. É um time que tenta jogar. Isto posto, o São Paulo estava jogando. Um time te encarando, você encarando o time, você faz o 2-0, acho que a questão é detectar como o São Paulo baixa. Sim. E tentar detectar antes de baixar. Porque por mais que tenha a questão do Ferreirinha, do cansaço, das poucas opções no banco... Do meio campo de pouca pegada e de muita proposição... Alisson e Marcos Antônio são jogadores de mais proposição, de mais qualidade, quando passam da intermediária defensiva para a ofensiva. Isso é um problema que o Zubeldia está convivendo já há algum tempo, né? Então, mas aí cai naquela história que talvez a gente tenha conversado ontem do Flamengo, que é, se você não levar a sério todo minuto, toda a vantagem que você tem na Libertadores, ela vai embora.
O São Paulo caiu nessa ontem? E, tipo, imaginar que com 2-0 tava... O jogo acabou? Sabe assim, não conscientemente, mas assim, sim, até entendi. de você baixar um pouco a sua atenção e Então. aí você tá com 2-0 e deixa escapar. Então, Porque é verdade, tem um problema com o Ferreirinha, tem um problema no elenco, mas o jogo tá 2-0 pro São Paulo. Sim, mas a discussão, assim, em relação ao Flamengo é diferente, porque a gente estava falando sobre poupar ou não. Isso. Né? O Zubeldia, ele não tentou poupar, ele não teve o que fazer. Não poupou, ele não teve o que fazer, não tinha opção. DM cheio, ele fez o que dava para ele fazer. E o São Paulo tentando se organizar na linha que eu falo, né, na linha de 4 com a bola, né, com o Ferrarese ali baixando na lateral, mas sem a bola, com a linha de 3 e soltando um pouco mais o Enzo. E aí o próprio garoto, qual é o nome do menino Ferreira? mesmo? Lucas Ferreira. Lucas Ferreira baixando pelo lado direito, para canhotinho, trazendo para dentro, inclusive personalidade, porque ele que segurou a bola no momento 2-2 para tentar... Ele já entrou no Mineirão e obrigou o Everson a fazer uma boa defesa. Ele tentou em diversas jogadas, enfim, fazer a jogada individual, tentando ali o terceiro gol. Mas o Zubeldia, ele tentou, cara. Ele tentou de alguma forma. O São Paulo tava aquele jogo de meio campo, aquele jogo, os dois times bem complicados. Aí entra o que o Marra falou e a Jalili trouxe muito bem também, em relação a questão do preconceito com os times de fora, tirando Boca e River. O Alianza Lima competindo, que a gente sempre fala, né? A equipe tem que competir. O Ferreirinha, individualmente, que abriu o caminho. O São Paulo estava jogando bem. O São Paulo estava jogando bem. Como eu falei, o Caleri perdeu a oportunidade ali de servir o Ferreirinha. O Luciano teve jogada também de fazer finalização cruzada. Mas o Ferreirinha, individualmente, ele abriu ali o caminho. E depois uma bela jogada, cara. A jogada do segundo gol é muito bonita, a jogada do São Paulo. Tem corta-luz, tem o Alisson deixando a bola passar. Como ele aparece na área, né? Exatamente. O Ferreirinha começa lá de trás, o Marco Antônio que faz a ultrapassagem. Enfim, a jogada do segundo gol é jogada bonita. Mas... Aí depois, eu penso que tudo bem a concentração que você citou, eu entendo, mas Mas foi setorizada. Foi setor, é isso. Dois do lado esquerdo e tal. Talvez esse ponto que você citou, né, da dobra de laterais que tenha dividido a função. Jalili, obrigado, viu? E aí, como o Ferreirinha falou, e é interessante, né? Como no futebol, a ordem dos fatores altera o produto. Porque ele falou, se a gente empata na Argentina e ganha aqui, tava lindo. Sim, Exato. São Paulo num grupo difícil e tal, mas... É o mesmo do Racing. Fala, nação tricolor, tudo na paz com vocês? Rapaziada, que empate amargo ontem, né? São Paulo poderia ter saído do Morumbi com uma vitória, né? Estava vencendo por 2-0, fez um bom primeiro tempo, mas infelizmente acabou cedendo um empate aí para o Alianza Lima. Empate aí que complica muito a vida do Zubeldia aí na permanência no tricolor, né? O Zubeldia mexeu muito mal ontem, ele acabou tirando o Ferreirinha, que foi o grande destaque da partida. Ele já fez isso contra o jogo do Tadieres, né? Mas ele acabou mexendo um pouquinho mais tarde, né? Ele mexeu mais ou menos com uns 30-35 minutos ali do segundo tempo contra o Tadieres. Ontem ele fez essa mexida, né? Parece que estava planejado já fazer essa mexida, mas ele mexeu muito cedo, né? Ele mexeu ali mais ou menos com uns 10, 15 minutos, não lembro direito. Muito cedo essa substituição. Deveria ter deixado o Ferreirinha um pouco mais ali. Deveria ter deixado o Ferreirinha um pouco mais tempo, né? Ter feito um pouco mais tarde essa substituição. Mas ele acabou errando ali e perdeu essa oportunidade aí de trazer a vitória pra nós, né? Trazer esses 3 pontinhos aí. A grande novidade aí nessa partida de ontem foi o Lucas Ferreira, né? O Lucas Ferreira que fez uma boa partida. O moleque tem personalidade, não sentiu o peso de uma Libertadores. Jogou muito bem. Quando o jogo estava empatado ali, ele tentou ampliar o placar. Chutou algumas vezes a gol, mas infelizmente... não conseguiu, né? Não conseguiu aumentar esse placar, mas teve uma boa atuação ontem. Agora o São Paulo pega o Cruzeiro, né? O Cruzeiro também não está numa fase muito boa. São Paulo enfrenta o Cruzeiro aí no domingo às 5h30 lá no Morumbi.